Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente. Você está participando do maior programa de recuperação e expansão de empresas da América Latina. E é um prazer. Hoje recebemos aqui, está meu convidado, o doutor especialista Roberto Kepler. Roberto, é um prazer receber você. Eu espero que também você faça parte desse desafio nosso, que é construir um novo cenário para a economia nacional e também auxiliar os nossos empresários nesse momento de crise do nosso país, de uma crise econômica. Então, novamente, meu muito obrigado pela participação e, por favor, se apresente ao pessoal. Ok, obrigado, Renan. Em primeiro lugar, pelo convite para participar desse evento. Acho um trabalho importante que com o objetivo de levar informação para os empresários e para os ouvintes da sua live. Eu advogo desde 1981, portanto já bastante veterano. Desde 1995 atuo na área de insolvência, especialmente na área de insolvência, e portanto eu vivenciei as diversas crises e sucessivas crises que o Brasil passou. Sou um especialista na área de reestruturação de passivos, sempre do meu lado pelo ponto de vista jurídico, e aprendi desde a legislação de 45 com o grande desenvolvimento da Lei de Recuperação de 2005 e mais recentemente com a reforma da Lei de Recuperação Judicial de 2020. Nós atuamos aqui no escritório especializado, tenho lá junto conosco 40 colegas, com diversas especialidades, todas elas focadas na reestruturação de passivos. Muito bom, que bom. Pessoal, o Roberto é uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, tem trabalhado junto, tivemos a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos em conjuntos que foram muito felizes, né? Tivemos muito resultado, é isso. Mas, Roberto, aqui nós vamos fazer um bate-bola, uma coisa muito simples, Perfeito. Porque é o seguinte, essa live é para os empresários e para o pessoal que nos assiste. E assim, a gente pode falar um monte de coisa bonita, mas a verdade, nós sabemos que a vida do empresário não é simples. E o que leva uma empresa para a insolvência? Bom, Renan, em primeiro lugar, eu acho que ser empresário no Brasil é ser sobrevivente. Nós temos um país que, ao longo dos últimos anos, passou por inúmeras crises financeiras. Estamos passando por uma crise acentuada financeira, econômica e política. Temos aqui uma elevada carga tributária, todos nós sabemos disso, né? Acho que esse é um grande gargalo da nossa economia, um grande desafio para os empresários. Ela é uma carga tributária enorme e complexa. Nós temos gargalos importantes na área de infraestrutura, e isso encarece, nós temos um custo Brasil muito grande, e nós sabemos aqui também, infelizmente, né, por N razões, e sem culpar o mercado financeiro por isso, nós temos no Brasil aqui, infelizmente, talvez a maior, se não a maior, uma das maiores taxas de juros praticadas no planeta. Se nós descobrirmos talvez aí outro planeta habitável, muito provavelmente lá a taxa de juros será menor, né? Então, volto a dizer, eu acho que o primeiro desafio do empresário brasileiro são esses todos. E, aliado a isso, o empresário brasileiro tem um DNA de esperança, de empreendedorismo, que leva o empresário brasileiro, às vezes e por vezes, a tomar algumas decisões precipitadas ou se equivocar numa complexidade tão grande. Às vezes, por falta de assistência adequada, o empresário acaba enveredando pela insolvência. Eu acho que esses são os grandes problemas do Brasil. Roberto falou, gente, e é isso mesmo. O brasileiro, por si só, é uma pessoa muito resiliente, mas o que a gente sofre com carga tributária, com as coisas que acontecem no nosso país é um absurdo, desde sempre, né, Roberto? Entra crise, sai crise, sempre tivemos crise. A gente, como jovem que viveu menos crise, mas você pega desde a década de 80, é uma crise atrás da outra, mudança de moeda e afins, né? E o empresário, às vezes, acaba sucumbindo ao erro, porque aquele momento que ele está, no calor daquele momento, ele acaba tomando, às vezes, algumas medidas que não é boa para o negócio, mas ele tem sempre a esperança de tentar buscar algo melhor, que o negócio vai recuperar, e às vezes ele acaba se atrasando, né, na busca por ajuda. Exatamente. E o Roberto, uma outra dúvida que eu acho que certamente todo mundo tem. Nós falamos que uma empresa vai para a insolvência por uma série de fatores. Perfeito. Mas o que será que a gente pode fazer? Quais medidas nós podemos tomar para evitar isso? A primeira coisa que eu acho que convivi e
vi de perto em quase todas as empresas é que o empresário demora para enfrentar a crise de frente. Ele retarda um pouco o processo de decisão e, quando toma a decisão, premido por aquela situação difícil, muitas vezes ele acaba fazendo a opção de, por exemplo, liquidar passivos bancários primeiro. Quando, na verdade, todos nós sabemos, hoje, com essa experiência, acho que nós já vimos isso muitas vezes, você é um especialista nisso, o empresário deveria privilegiar o caixa dele, em primeiro lugar, né? E também, na sequência, a operação dele, mantendo trabalhadores em dia, mantendo fornecedores em dia e aproveitando, acho que esse espírito hoje de conciliação e tentando reestruturar seu passivo financeiro. Acho que essas são medidas importantes que devem ser conduzidas por profissionais especializados. E, no mais das vezes, o empresário brasileiro, infelizmente, ele busca ajuda especializada tardiamente. Tá bom, é muito importante, né? A gente que convive com os empresários, que anda para todos os estados, né? A gente percebe que o cliente, às vezes, ele não sabe como buscar ajuda. E muitas das vezes ele sequer sabe que ele precisa de ajuda. Então, estranhamente, acaba ocorrendo isso. Infelizmente, o pessoal não tem acesso, né, em todos os estados sobre as informações, como é esse bate-papo que nós estamos fazendo hoje, por isso que ele é muito enriquecedor, mas ele não sabe quais as medidas ele toma. E, gente, a gente fala cada dia mais, o assunto está específico. Os grandes escritórios, as grandes empresas vão trabalhar com especificidade técnica muito grande para cada assunto. Então, obrigado, Roberto, que é muito importante dizer isso. Pessoal, às vezes você vai lá, paga teu banco, você fica resolvendo às vezes uma coisa ali que não vai salvar o teu negócio e esquece de tratar a doença. Exato. Porque às vezes ele está lá, né, Roberto, está com câncer lá, uma doencinha na empresa e ele toma magnopirol, né? Mas ele poderia estar fazendo de fato a cirurgia. E aí ele acaba sucumbindo aos erros, de novo, insisto, e não agindo, porque ele não sabe. Mas aí que é a grande pergunta, né, Roberto? Como que ele busca? Como que um escritório especializado pode ajudar? Em primeiro lugar, eu acho que, pelo menos foi assim que eu aprendi, o advogado especializado ele deve ser um facilitador. Ele deve conseguir passar para o empresário, de maneira simples e eficiente, as opções que o empresário tem diante de um cenário de crise. Um exemplo disso, eu, apesar de ser especialista na área de recuperação judicial, na área de recuperação extrajudicial, hoje tenho a certeza de que, como advogado, eu devo diagnosticar primeiro o que o cliente precisa e buscar por todos os meios hoje disponíveis, antes de uma recuperação judicial, as negociações que são absolutamente plausíveis junto ao mercado financeiro e junto aos fornecedores e credores desse cliente que começa a sinalizar na direção da insolvência. Essa capacitação de um escritório especializado que conheça a multiplicidade de setores, de assuntos que envolvem um momento de insolvência, que conheça a questão tributária, que conheça a legislação consumerista, que conheça a legislação que trata da relação do empresário com seus fornecedores, que conheça o mercado financeiro, e que tenha credibilidade para conduzir uma reestruturação, eu acho que nesse momento é que o escritório especializado pode ajudar. Que legal. Tá vendo, né, pessoal? A gente fala, não é só uma ação, existem várias, que somente um escritório capacitado terá. Todos os especialistas, seja ele, às vezes, da tua crise industrial, da tua crise, nesse especificamente estamos falando da crise jurídica e financeira, né? Econômico-financeira, que tem muito a ver com o jurídico. Se você não tratar todos os pontos, pessoal, você dificilmente vai conseguir, né, sair desse imbróglio, dessa crise. E eu acho que o Roberto falou uma coisa muito importante. O melhor caminho disso é a conciliação. Se você conseguir se acertar nesse meio do caminho com o mercado financeiro, tratar os seus passivos de uma forma saudável, você vai conseguir mais rapidamente a tua saída da crise, que no fundo é a pergunta, né? Esse é o caminho da crise? Saída da crise? Muitas vezes nós somos procurados por empresários que chegam com a premissa de que deveriam entrar com ações revisionais contra os bancos. E nós, correndo o risco até de não angariar aquele cliente, preferimos optar, afirmar, né, que é preferível, antes de uma medida drástica como essa, que nem sempre dá resultados, buscar a conciliação com os bancos. Provavelmente o resultado será melhor.
Uma outra coisa que é importante dizer, quer dizer, quando você se depara com uma questão de insolvência, você deve saber, quanto mais cedo os players que estão envolvidos absorvem que cada um vai ter que contribuir com alguma perda, o credor vai perder um pouco, o trabalhador vai perder um pouco, o empresário vai deixar talvez de ter uma participação acionária tão relevante, vai perder um pouco. Mas buscando uma saída estruturada para a crise, mais chance aquela empresa tem, se ela for viável, de se reestruturar e voltar a gerar riqueza. É essa sabedoria que o empresário tem que buscar. Que legal. Pessoal, a gente está falando disso, a gente está falando de um profissional extremamente capacitado, com muita experiência do mercado. O Roberto, para quem sabe, né, é um dos pioneiros na fase da insolvência e da reestruturação e, por fim, até da própria lei da recuperação judicial do Brasil e as suas revisões, e tem sempre contribuído aí. E nós sabemos, como ele disse, é muito técnico, pessoal, existem muitas coisas e, de novo, no processo da reestruturação, importante ponderar tudo que é importante, que é urgente, o que de fato, né, é relevante para o teu negócio, e eu acho que certamente você orientado terá uma habilidade maior para fazer isso, porque você não vai acabar fazendo isso de uma forma errada, gastando mais tempo, às vezes gastando até mais recurso, né, Roberto? Sabe, Roberto, uma dúvida minha agora, tá particular, nem tá no script aqui das perguntas. A gente fala assim... Se é dúvida particular, eu vou cobrar mais caro. Tá bom, então pode cobrar. A gente vai aproveitar agora. Vocês não esqueçam, pessoal, depois de mandar o boleto. Nós falamos da crise, como um cliente vai buscar ajuda. Nós falamos disso. Mas assim, de forma rápida. Qual que é a dica para o empresário brasileiro? A dívida para o empresário brasileiro é a primeira. Aquela dica que é a melhor. Olha, antes de buscar crédito fácil, antes de buscar uma solução com mais endividamento, procure a assessoria de uma pessoa ou de um grupo de profissionais especializados. Porque às vezes, e muitas vezes, a solução não está em elevar o endividamento. Está em corrigir questões estruturais. Está em saber que às vezes não é necessário tomar um dinheiro a um custo tão elevado, mas sim tomar providências de reorganização da sua companhia, sim reduzir suas despesas. Então, nesse sentido, eu acho que é o grande... lembrem-se sempre, o crédito no Brasil, ora é fácil, ora é muito difícil, mas em todas as horas, ele pode ser um remédio amargo. Ele tem que ser usado, toda empresa para crescer precisa de investimentos e precisa de crédito, mas ele tem que ser usado na dose e na medida adequadas. Essa é a mensagem que eu deixo para o empresário. Super legal, tá vendo, pessoal? A gente acha que todo empresário acha que solução é crédito, vamos lá, vamos fazer um dinheiro para fazer rodar a operação. Mas o que o Roberto está falando é o seguinte: olhe para dentro do teu processo, busque as oportunidades de correção dentro do teu negócio, identifique os distúrbios e tire tudo que você não precisa. Eu falo, Roberto, que quando ele arca com um custo, antecipando um recebível para bancar uma despesa que está lá dentro, que ele não precisa, isso está indo para o custo do produto. Exatamente. E quando está indo para o custo do produto, está balizando ele no mercado, sobre o preço de venda ou não. E ele pode perder competitividade. Perdendo competitividade, ele perde volume. Perdendo volume, ele está fora do mercado. E aí acaba convergindo para uma coisa que a gente falou, vai para uma insolvência. Pessoal, como vocês podem ver, o assunto é absolutamente financeiro, econômico e jurídico, porque uma coisa é consequência de outra. Então é muito importante que a gente sempre esteja atento e ouça a voz da experiência, eu acho, assim como do Roberto, como dos outros participantes que estarão conosco, sobre essas oportunidades. Esse caso é muito, muito importante, Roberto, me chama a atenção. Vai tomar um crédito? Avalia isso. Realmente você precisa? Será que se você não espremer aqui, porque, gente, tomar é fácil. Só que aí você tomou lá um monte de dinheiro, seu faturamento, depois vem a crise e cai pela metade, a tua parcela vai ficar super pesada e cá você depois tendo que correr atrás desse problemão que você causou. Roberto, eu acho que nós temos aqui o objetivo de ser super breve no nosso bate-papo, da nossa entrevista. Eu acho que foram muito esclarecedoras as perguntas. Eu queria de novo te agradecer. É um prazer ter recebido você aqui praticamente em casa. Fico muito feliz com a oportunidade de a gente estar contribuindo aí com o nosso país de forma conjunta e ajudar de fato o empresário brasileiro. Sempre tem aquela última deixa, aquela uma perguntinha, né? Que, Roberto, hoje São Paulo é a capital do Brasil, a gente brinca, né? Para negócios, talvez até a capital da América Latina.
por que os outros escritórios, por que as outras empresas específicas não saem do Estado? A gente sempre tem essa grande dificuldade, porque a gente não pode buscar esses especialistas em outros estados também. Me conta. Olha, eu nasci em São Paulo, me formei em São Paulo, portanto, tenho um apreço enorme pela nossa cidade, pelo meu estado, pelo nosso estado. Nós temos aqui profissionais altamente capacitados, mas nessas andanças que eu fiz pelo Brasil, ora trabalhando como escritório contratado, ora trabalhando com parceiros locais, eu me deparei com profissionais de elevada qualidade. Tenho grandes colegas na nossa área, na área também da assessoria financeira, espalhados pelo Brasil. Então, acredito que aqui nós temos um celeiro de profissionais capacitados e talvez aqui a oferta de serviço seja maior, mas hoje nós temos profissionais capacitados no Brasil inteiro. Eu mesmo, no desenvolvimento do escritório, optamos por abrir a filial em Fortaleza, uma capital extraordinária, onde me deparei lá com grandes concorrentes, né, excelentes concorrentes, e com quem também me deparei com profissionais para serem nossos parceiros de elevada qualidade. Isso se repete no Brasil inteiro. Eu hoje posso dizer que acho que já participei de processo de reestruturação em quase todos os estados do Brasil. E tenho confiança em dizer que podemos sair um pouco da caixinha e procurar ou compartilhar trabalhos com grandes profissionais de outros estados. Que legal. Aí, pessoal, um furo aí. Ó. O pessoal, então, correndo aí, já indo para Fortaleza para atender. Eu acho que o plano de expansão de qualquer negócio, né, Roberto? Sim. Nós precisamos quebrar um pouco essa barreira, né, e ir para outros estados, ter escritórios especializados em outros estados. Não que não exista, mas existe uma concentração com São Paulo. Então seria muito legal se nós pudéssemos ter mais gente ainda para Norte e Nordeste, enfim, para o Sul também, que tem uma riqueza de indústrias, de empresas, de negócios que podem ser muito explorados. Eu falo que o cliente tem dificuldade de saber da necessidade porque ele não tem acesso. Se a gente vai para perto dele, a gente fica caipira como ele lá e pode atender melhor. Mas é isso. Pessoal, vamos para o encerramento. Roberto, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Agradeço pelo convite. Me sinto em casa sempre que estou perto de você e da sua equipe. Ok. Muito obrigado. Pessoal, foi um prazer. Só para finalizar, agora às 15 horas, não vamos esquecer, próximo bate-papo, Marco Veríssimo, um dos jovens, os maiores especialistas tributários do país, vem aqui com muita energia passar uma informação para a gente. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Obrigado.